Então, para aqueles que eu não dei meu abraço, né, que recebam. A gente se emociona de ver todos vocês aqui, mas vamos ao trabalho. Coube, né, a gente conversar hoje e falar que o espírito de reencarnação é falar de todo dia, né? Todos nós, espíritas ou não, né, estamos envolvidos nessa lei divina, que é a lei da reencarnação. Ninguém foge dela, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não. É lei de Deus, a gente não consegue fugir. Então nós não vamos trazer nada de novo, nós não vamos trazer nada, né, que vocês, né, que a maioria de nós não conheça. Mas nós vamos conversar sobre esse projeto lindo de Deus para todos nós, que é o projeto da reencarnação, para que nós reflitamos na nossa responsabilidade com essa dádiva divina que cada um de nós recebemos ao retornarmos aqui na nossa abençoada terra, nessa casa abençoada que Deus, né, nos empresta por algum tempo, que não demora muito. Vamos melhorando e vamos para mundos melhores. Lembrando, gente, pediram para avisar que as crianças que estejam presentes tem evangelização que está sendo realizada lá no centro. Quem puder levar a sua criança que não foi ainda, a criança que quiser, né, participar, não foi avisado antes, mas que estejam à vontade, serão bem recebidas lá. Tá? Até 12 anos, acredito que pode ser uma criança. Mas quem quiser também. Eu estava com uma colinha aqui, gente, mas eu não consigo com tanta coisa, então vai ter que ser sem cola. Então vamos lá. Nós vamos comentar então sobre a reencarnação. E falar sobre reencarnação, nós vamos no André Luiz, que fala que reencarnação é um curso repetido de lições necessárias. Repetido por quê? Porque a gente vive tomando bomba, né? A gente vive vindo, fazendo muito pouco, precisamos de voltar de novo para aprender. Então, por isso que né, repetidas lições até que aprendamos. E Deus está aguardando isso de nós, esse aprendizado, esse vir e fazer algo, né, que nós realmente nos compromissamos. A esfera da crosta é uma escola divina. E os trabalhadores da reencarnação, os espíritos envolvidos nesse processo, né, que é os espíritos, que é uma grande equipe, né, para vários tipos, né, de processo reencarnatório. Nós temos equipes espirituais que trabalham com isso, e eles então, nesse trabalho belíssimo, vêm nos trazendo, né, inúmeras vezes ao retorno aqui na Terra para esse aprendizado. Nós consideramos aqui 3 categorias de espíritos que vêm para a Terra, que reencarnam aqui. Provavelmente nós vamos nos encontrar num desses 3. Podemos colocar aqueles que procedem das regiões inferiores, que necessitam de cooperação muito complexa, sempre exigindo do plano espiritual laborioso e paciente esforço no processo reencarnatório. Então, esses espíritos ainda, né, considerados como inferiores, porque não desenvolveram ainda o amor, não desenvolveram ainda a capacidade até de se reconhecer em débito, né, de achar o caminho correto, precisam reencarnar. Mas se perguntar para eles, talvez eles não queiram. Então, esses retornam, né, com um auxílio muito grande da espiritualidade. Temos os medianos, que habitam a Terra, nem altamente elevados, nem conscientemente maus, recebendo assim também a ajuda dos benfeitores espirituais no processo reencarnatório.
E muitos que estão aqui talvez estejam nesses. Aqueles de grande elevação que reencarnam em apostolado de serviço de iluminação, sem dar trabalho algum aos espíritos em serviço, realizando praticamente sozinhos o processo pré-reencarnatório. Esses, né, nós conhecemos como os espíritos missionários, né? Esses não dão muito trabalho mais, pelo menos para vir para a Terra. Talvez para esses mundos melhores, né, o processo possa ser, né, diferente. Então nós estamos em uma dessas categorias, né, de missionários, daqueles medianos que não são nem tão, né, atrasados, mas que ainda também não conseguiram, né, por si esse desenvolvimento nesse processo para reencarnar, e aqueles de regiões mais sofrimento. Em sendo assim, temos também tipos de reencarnação. Reencarnação compulsória. Essa dos primeiros que nós relacionamos lá nos espíritos ainda inferiores. E aqueles que por muito tempo vêm reencarnando, vêm refazendo o mesmo processo errado, né? Ele não está fazendo mal para si e para os outros. E esses então precisam de vir para a escola, precisam de aprender, e é aqui que nós aprendemos. Mas se perguntar, provavelmente eles não querem, provavelmente nem reconhecem a sua condição, né, de espíritos inadimplentes, né, que ainda desconhecem, né, o caminho certo. Mas a espiritualidade, a bondade divina, acolhe todos esses espíritos sem prévia concordância, porque talvez nem os concorde. Muitas vezes nem sabem, né, como isso está acontecendo. Acontece de uma forma, né, que eles nem se apercebem disso. Na crosta terrestre, nós vamos ver adiante, isso é muito comum, né, na nossa região mais próxima aqui da Terra. Os espíritos ainda precisam nascer de forma obrigatória, né, reencarnar porque precisa, porque a espiritualidade reconhece o seu trajeto, reconhece o seu caminho e sabe da importância e da necessidade. Aqueles espíritos medianos, a gente chamou de reencarnação planejada. É aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Então, nesses casos, a espiritualidade também com grande trabalho, né, com um grupo, né, de estudiosos para auxiliar nesse processo reencarnatório. Mas como o espírito mediano, que já reconhece o seu erro, que já sabe que precisa melhorar, que a maioria das vezes já sabe até onde precisa melhorar um pouco mais, já sabe com quem que está a maior necessidade, qual grupo deve, né, permanecer junto. Esses, muitas vezes, fala planejar porque se planeja com antecedência essa encarnação. Faz todo um processo e ele, por ter um livre-arbítrio relativo, pode até dar os seus pitacos, né, de como que vai ser a minha próxima encarnação. Então, seria para os espíritos medianos. E já aqueles, né, que é os missionários, é aquela que é própria dos espíritos bons, redimidos. Falamos do André Luiz que nesses casos, muitas vezes eles próprios conseguem sozinhos organizar todo o processo reencarnatório, né, organizar quem serão os pais, todo aquele ambiente para o renascimento, sem grande trabalho para os espíritos construtores, que André Luiz chama eles assim. Então nós também estamos numa dessas três, né, reencarnações aqui. Ou viemos por obrigados a vir, é sua vez, pula, vamos, pega a fila que está chegando a sua vez, a gente vem. Ou quem sabe, né, fizemos um processo, né, planejamos estar aqui. Acredito que muitos de nós, gostaria de pensar que a maioria de nós estejamos nesses planejados.
né, que já conhecem Jesus, que já conhecem o certo e o errado, apesar de ainda não estarmos traçando no caminho, né, sempre no caminho correto, já estamos sabendo, né, qual que deveríamos estar. Então, nesse caso, né, planejamos. Muitas vezes chegamos aqui e chutamos o balde, né? Mas, na hora de fazer o projeto, nós participamos. No livro Missionário da Luz, o André Luiz, né, na fala do Alexandre, que é o benfeitor que o acompanha nesse livro, ele fala: grande porcentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. Então, o que ele está falando no processo reencarnatório, nas regiões, vamos chamar de, no ambiente mais próximo à Terra, em que os espíritos desencarnados, né, que estão nesse ambiente, não conseguem sair da vibração da Terra, né, vibram ainda com os mesmos sentimentos, às vezes materialistas, né, pertencentes ao mundo terra, à vida física, muitas vezes pertencentes ao ódio, à raiva, né? Então estão na mesma vibração e sintonia com a que ainda nós estamos emitindo aqui da Terra. Então, nesse ambiente, existe o processo reencarnatório. Reencarnação não é, muitas vezes a gente pensa assim, a gente desencarna, vai para o céu, né? Chega lá, e lá é alto, lá é longe, né? E a gente chega lá, ficamos lá um tempo, aí não, agora tem que reencarnar de novo. Aí a gente pega um ônibus, pega um trem, né? E vamos para a fila e vamos reencarnar. Muitas vezes, muitos de nós, muitos espíritos, não conseguem ir para esse tão alto aí, para esse céu tão longe. Permanece por aqui, né? Permanece nas regiões ainda, né, próximas a nós, refletindo as mesmas vibrações ainda. Mas aqui também acontecem esses processos reencarnatórios, quase sempre esses compulsórios. Muitas vezes esses espíritos nem conhecem essa lei de Deus, nem sabem o que é ir e vir. Estou desencarnado, estou reencarnado. Às vezes eles nem sabem, né, a diferença de onde eu estou, como estou, né, mas está ali, nesse aprendizado bendito de Deus, né, nessa oportunidade bendita, porque vai chegar um momento que ele vai acordar, que ele vai entender. E é por isso que é repetido, por isso que nós passamos por tantas reencarnações. Porque se nós estivéssemos acertando mais, poderia ser menos, né, menos vindas. Aprendíamos mais, a próxima já podia passar para o próximo ano, né? Próxima fase. Mas a gente está repetindo fases anteriores, né? Então, nesses casos, o André Luiz fala que é um processo, um molde padronizado. Ele não tem muito planejamento, segue o planejamento de que todos temos que evoluir. Então, muitas vezes nesses casos, nós nascemos, quase sempre nós estamos nascendo no mesmo grupo. Mas aí nascemos naquele grupo ao qual estamos afinizados, não por amor, quase sempre. Estamos ligados pelos débitos, né? Pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. Aí, para poder a gente conseguir amenizar, né, esse sentimento, ir diminuindo o processo do ódio para transformá-lo lentamente em amor, em amizade, aí nós vamos renascendo junto. E aí nasce filho, nasce vô, e neto, todo mundo ali no mesmo grupo. No livro Obreiros de Vida Eterna, tem uma passagem que também o André Luiz, né, conta, lá é o Gotuso, que é o espírito que narra. Ele fala que nesse processo de reencarnar compulsório, o trabalho é muito grande da espiritualidade. E o que ele conta é que esse renascer, espíritos endividados, né, aqueles aos quais não nos traz alegria na presença, não nos traz a sensação de que coisa boa, está chegando fulano para poder ficar próximo de mim. Muitas vezes não é esse o sentimento. Aí no processo ali da gravidez, né, daquele período em que o espírito já está próximo aos pais, mas ainda, né, não deu as caras,
trevas não veem a luz, mas eles estão próximos. Fala que nesses casos, muitas vezes, ele viu pais e mães com grande sofrimento pela presença vibracional daquele espírito que vai reencarnar no lar como filho. Então são filhos que não são queridos, que não são, né, almejados. É onde nós temos tantos abortos, né, tantos desejos de não tê-los, porque temos a necessidade de estar junto, mas nem sempre isso traz harmonia para o nosso coração. Então ele cita que nesses casos ele viu muitas situações assim, né, de sofrimento para a família. Por quê? Porque os laços que estão unindo ali não são de amor, né? Não são de alegria, da proximidade, mas da necessidade. Então, quando a gente conseguir mudar isso, vai ser diferente. Vai ser nossos casos de reencarnação, vai ser esses, que é nas colônias espirituais, né? Mais evoluídas, mais elevadas. Nesses casos, mantém serviços especiais para reencarnações de trabalhadores e missionários. Então aqui já não é a compulsória, é aqueles outros casos, né? A planejada e a de missionários. E nós vamos nos ater hoje a falar um pouco mais nesse caso, né? Nesse segundo caso, que são os espíritos trabalhadores. Pensando que, se não somos, precisamos de ser quanto breve um desses, né, que está aqui com o intuito de aproveitar o tempo, que estejamos aqui com o desejo de sermos, de realizarmos aquilo que nos comprometemos, que certamente Deus aguarda muito tempo de nós, e nós nos propusemos, dessa vez vai dar certo, eu vou fazer isso que a gente está combinando. Então que estejamos nesse grupo. E aí, para falar disso, o André Luiz conta para nós, o livro Missionário da Luz, com uma riqueza de detalhes, o local, ele conta de nosso lar, mas que em todas as cidades, né, todas as regiões mais elevadas da espiritualidade também possuem departamentos similares. Ele relata que lá em nosso lar, no departamento do esclarecimento, no Ministério do Esclarecimento, eles têm um departamento de planejamento de reencarnação. E ele fala, narra, ele conta detalhes desse departamento que a gente fica, gente, que coisa linda. Como que a espiritualidade, como que Deus tem todo esse cuidado, e eu achando que eu não pedi para nascer. E eu achando que esses 50, 100, né, hoje já podemos falar em 100 anos aqui na Terra, é um tempinho de nada para a eternidade, mas o tempo é preciosíssimo. O trabalho que tiveram para nos auxiliar a estar aqui é gigantesco, é lindo. Esse desenho não é da IA, não é da inteligência artificial atual, ele é antigo. É um projeto imagem, um projeto de um grupo que fez várias gravuras dos livros do André Luiz. Esse do livro Missionário da Luz tem vários. Hoje, eu até, acho que eu não coloquei aqui, mas hoje a gente pedir a inteligência artificial, ela cria, né, uma forma que fica muito bom também. Mas olha que lindo que ele conseguiu pegar a narrativa do André Luiz. Ele conta que lá na cidade, né, de nosso lar, tem um departamento, um lugar, um prédio muito grande que a gente vê lá ao fundo, que é todo com o intuito de tudo nele é para esse projeto de reencarnação. E ele mostra que as pessoas, ó, que transitam muitas pessoas no ir e vir ali próximo a esse prédio, mas que nem todas estão ali com trabalho projetado para a própria reencarnação. Ali estão os espíritos intercessores, que intercedem em favor de amigos, né, em favor daqueles que benfeitores, né, aqueles que têm um QI, né, que indica, fulano podia pedir o ciclano para me ajudar. A gente tem isso aqui na Terra, né? Para mim chegar no hospital eu passo pelo enfermeiro, mas ele conhece alguém, vamos conseguir um jeito de ser mais rápido. Então, na espiritualidade, também tem os espíritos intercessores, né, que sabendo
da minha maior necessidade, talvez eu não tivesse direito de ir, não tivesse possibilidade de pedir, olha, eu gostaria de fazer assim, às vezes eu nem saiba muito bem o que eu precise, mas tem espíritos amigos que sabem da minha necessidade e podem interceder na hora de fazer o meu projeto. E quando a gente fala em projeto, a gente pensa, mas como assim, né? Um projeto de reencarnação, um projeto de corpo físico, o André Luiz fala que é exatamente isso. Que isso que eles carregam à mão, acredito que vocês não consigam ver em detalhe, mas parece um pergaminho, um rolinho de papel, e ele fala que por mais que seja interessante, ali é exatamente um projeto. Muitas vezes desenhado o corpo físico, o projeto do corpo, dos órgãos do nosso corpo. Aqueles detalhes que talvez a gente tenha que trazer, que vai ter um problema de saúde em algum momento da vida. Aquele detalhe de beleza, ou então de ausência de beleza, né, das nossas necessidades, tudo está aqui naquele projeto. Ele conta ainda que chegando dentro daquele departamento, ele ficou muito mais encantado ainda. Trabalham, no caso Nosso Lar, que ele relata, centenas de técnicos em questões de embriologia, biologia em geral, no sentido de orientar experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Então, olha mais uma vez o desenho do projeto Imagem, né? Olha quantas pessoas trabalhando. Imagens de corpo humano, né? de partes do corpo humano, projetos, computadores. Imagine que isso foi há mais de 60 anos, né, que o André Luiz foi relatar para nós. Nós provavelmente não tínhamos ideia do computador, né? De uma imagem, né? Como seria isso? Por isso que foi tão belo quando ele narrou. E ainda é hoje. A gente perceber esse cuidado. Então, para os espíritos que têm a possibilidade, né, de ter esse projeto reencarnatório, ele é detalhado. Nós não nascemos ao acaso, os nossos problemas, né, de saúde, por exemplo, que trazemos, também não tem nada de acaso. Tudo foi para o nosso melhor, né, para nos favorecer. O André Luiz ainda mostra que quando a gente fala, então já estava tudo planejado? Então a minha reencarnação já estava naquele pergaminho ali, vamos dizer que eu seria o caso de um espírito que tivesse a oportunidade de um intercessor, que entrasse lá e me auxiliasse nesse projeto. E a questão da hereditariedade? E essa questão que a nossa ciência mostra, que nós trazemos, né, da nossa família, nós trazemos da nossa genética, características, muitas vezes as doenças, né, nós trazemos geneticamente, né, algum problema de saúde. Então perguntou, e a lei da hereditariedade? Ele responde que ela existe, né, é uma lei divina e ela existe. Mas quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, nós trazemos sim as características, né, da hereditariedade, a fisiologia, né, da nossa ancestralidade, com certeza. Mas alguns detalhes podem ser manipulados a nosso favor pelos espíritos, né, benfeitores por esse trabalho lá na reencarnação. Então podemos, né, ter geneticamente, por exemplo, na nossa família, um gene que poderia nos causar, né, dar maior possibilidade, por exemplo, de ter um problema de saúde em determinado período. Esse problema pode sim ou não acontecer de acordo com a nossa necessidade, ou mesmo o contrário. Não ter na nossa genética familiar nada relacionado a isso, mas para nós seja importante. Então acontece uma mutação genética, uma variação, né? Naquela formação do nosso corpo espiritual que é detalhada, eles conseguem fazer
né, essa mudança, sempre para nos favorecer, sempre a nosso favor. Outra coisa que o André Luiz narra desse ambiente que ele estava, além de tudo que ele viu que o encantou, ele saiu um pouco de perto do grupo que ele estava e ele viu duas estátuas magníficas. Ele ficou encantado. Ele, como médico, ele conseguia ver muito, né? E também estava ali com a sua visão amplificada. Ele conseguia enxergar mais além. Então, quando ele olhava para essas estátuas, ele conseguia ver todo o organismo daquela estátua. E ele falava, gente, como é belo, ele está vivo, ele pulsa. E ele via ali todo o sistema sanguíneo, todo o sistema digestivo. E ele observava cada detalhe encantado. Ele falou, gente, parece algo divino. Eu não sabia o quanto que o corpo humano era especial para nós aqui no mundo espiritual. Quando falaram para ele que justamente, né, que o corpo humano, ele é para o espírito tão importante nesse processo evolutivo, que nós não sabemos dar valor, reconhecer essa importância, porque ele é algo divino, criado com todos os detalhes para o favorecimento do espírito no processo evolutivo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas de estatuária. A figura delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino singularmente belos na perfeição anatômica. Ele ficou encantado. Ele olhava cada detalhe e esse era o corpo perfeito. Né? Esse corpo não ia encarnar, gente. Ele estava lá porque era perfeito. Ele era o modelo de perfeição. Mas ele falou que em observando o corpo masculino muito bonito, ele começou a olhar o corpo feminino, também sem defeito, divino. Mas ele se encantou quando ele olhou para a região do útero, para a região, né, ali dos órgãos genitais femininos, que ele emanava uma luz. Ele usou um termo que ali era como se fosse o ventre materno. Era algo divino que emanava a ideia da importância do renascer. Né? Que aquele ambiente ali, ele era criado de forma especial. E nós muitas vezes, né, não nos apercebemos o quanto o útero feminino é para o espírito oportunidade de progresso, oportunidade de remissão, né, de redimir, de renascer. Isso é tão importante que é uma lei divina e, né, é a partir do corpo feminino que nós conseguimos, né, aqui na Terra, esse processo de renascer. Então ele ficou encantado com a beleza, né, do corpo humano, especialmente ali no processo do corpo feminino para a reencarnação. E eles estando por ali, né, observando todos os detalhes daquele ambiente, tinha a imagem, tinha em 3D, né, que para nós era algo inimaginável quando o André Luiz contou isso, né, o coração, o pulmão, ele via aquilo encantado. Ele fala que chegou uma moça perto deles. Quem estava com ele, o espírito que estava próximo dele, dando instruções, chama Manassés. E essa moça chegou próxima a Manassés e falou para ele: olha, eu recebi o meu projeto reencarnatório, estou muito satisfeita com tudo, né? Com o corpo, com a oportunidade da minha reencarnação. Mas eu queria pedir um favor. Eu queria que vocês mudassem uma coisinha no meu corpo. Aí passou para ele: ó, sei que os amigos me favorecem, planejando o meu corpo com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Estimaria que a tireoide e a paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Porque dessa vez, Manassés, eu não posso perder tempo. E
E a beleza pode ser para mim algo que me atrapalhe. Então eu vindo com um problema, né, na tireoide, eu vou passar a minha reencarnação lutando por engordar, emagrecer e outros problemas, né, que os hormônios da tireoide e paratireoide podem nos causar ao corpo. Então, olha, a gente pensa que às vezes aquele detalhe, aquela doença, aquela causa que fala, nossa, a vida inteira eu tenho que tomar remédio para regular isso, a vida inteira eu tenho que, né, tem esse problema de saúde. Pode ser, gente, que nós pedimos para que tenhamos mais atenção em coisas mais importantes, né? Que nós tenhamos mais cuidado com o objetivo ao qual nós temos por meta, né? Porque nós não reencarnamos com o objetivo de passarmos férias aqui na Terra, né? Nós não viemos com o objetivo de mais uma encarnação, e sim viemos com a encarnação. Pegamos filas enormes para chegar nessa oportunidade. E, né, observamos que às vezes é aquele detalhe que já nos derrubou tantas outras vezes. Aí onde, né, no caso, essa jovem pediu para que viesse com esse pequeno, né? Olha, eu sei que fizeram tudo perfeito, de acordo com a minha necessidade. Já está projetada a minha família, é o melhor lugar que eu posso nascer, eu já sei disso. Mas esse corpo está perfeito demais, eu acho que eu posso errar por isso. Põe um defeitinho, põe uma coisa para eu poder, né, ficar mais atenta. E então nós observamos aqui o trabalho efetivo, né, o departamento em nosso lar. Como nós lembramos, em todos os lugares, né, do mundo espiritual existem planejamento, existem departamentos, existem colaboradores, existem espíritos com essa finalidade, né, que tem esse objetivo de auxiliar nas reencarnações. Então, André Luiz narrou, e quem puder voltar lá, gente, é o capítulo 12 do Dicionário da Luz, é rico de detalhes que eu não consigo, né, chegar nos detalhes que o André Luiz passou. Voltem lá, Missionários da Luz, capítulo 12. E ele continua no capítulo 13, agora narrando em detalhes também a reencarnação de um mediano, de um espírito desses, né, da classe média, desses espíritos que planejam a reencarnação. Aí a gente pensa, bom, será que eu teria condições para isso? Será que eu não sou um desses que me falaram, olha, é a sua vez de nascer e tudo me empurrou e eu estou aqui? Ou será que eu posso estar na condição do mediano? Então vamos ver a história do Segismundo para a gente poder pensar se nós podemos estar nessa condição e se nós também podemos ter tido oportunidade como ele de ter todo um trabalho, né, detalhado. Então Segismundo, nesse caso, obedece às diretrizes mais comuns que o André Luiz fala. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Os medianos, né? Aqueles que ainda têm débito, aqueles que ainda têm muitas dívidas, né, a pagar, que ainda tem coisas para expiar, mas que já é um trabalhador. Não só trabalhador na causa da evolução, mas um trabalhador provavelmente em si, que já está trabalhando o seu processo evolutivo. Então ele nos conta que o Segismundo iria reencarnar num lar que ele já estivera junto com eles na encarnação anterior. Era o trio, né? Segismundo, Adelino e Raquel. Na encarnação anterior, Raquel era noiva de Adelino, mas Segismundo, que era colega do Adelino até então, quando conheceu Raquel, se encantou por ela. E no seu processo, né, no seu sentimento de orgulho, de posse, ele quis Raquel para si. E criou um meio, né, de tirar Adelino do caminho. Então ele realmente tirou a vida do Adelino com o intuito de
que Raquel sozinha vai ser minha. Mas o seu projeto não deu certo naquela encarnação. Ele realmente tirou a vida do Adelino. Adelino, então, se tornou em espírito seu cruel obsessor, porque tinha, tirado por ele, sem motivo algum, a vida. Raquel, que ele pensou que aí iria para os seus braços, também em desespero, com o problema da perda do Adelino, foi para a prostituição, também perdeu boa parte da sua reencarnação. Depois de tempos, Adelino foi obsessor dele por um longo tempo e o obsediava na forma do sentimento de ódio, atacava o seu coração, as suas emanações vibracionais atingiam diretamente o coração de Segismundo na forma do ódio, da raiva, daquilo que ele tinha causado. Desencarnaram os três, passaram algum tempo no mundo espiritual em sofrimento, em redenção, mas tiveram a oportunidade, e estando lá, alertos para a vida, reconhecendo o seu erro. Olha que nós já vimos a diferença dos espíritos aqui, reconhecendo o seu erro, por isso não teve que vir de forma compulsória, porque já tinha possibilidade de ser o que eu preciso. Iniciaram um processo de entendimento e combinaram, entenderam a necessidade de estar juntos, combinaram de reencarnar novamente. Agora, Segismundo viria filho de Adelino e Raquel. Eles passaram tempos na espiritualidade e Segismundo era um trabalhador na espiritualidade. Conseguiu, o seu entendimento, a sua melhora, e era um trabalhador que inclusive recebia espíritos recém-desencarnados no seu ambiente de trabalho. E ali, então, decidiu-se que era necessário reencarnar. Vieram então Raquel e Adelino, veio o primeiro filho e era a vez de vir Segismundo, o segundo filho. Quando chegou o momento dele retornar, Adelino estava reencarnado, mas tendo o esquecimento do passado. Ele não lembrava mais daquele projeto. Ele não lembrava mais, que ele tinha falado: eu vou te perdoar, eu vou te aceitar como filho, Aqui na Terra ele não estava nesse momento lembrando disso. Chegou o momento de ele se aproximar daquela família. Olha que a gente observe como que é o processo reencarnatório. Não é também, nós estamos lá no mundo espiritual, vamos lembrar do Segismundo trabalhando, onde estivermos lá, tivemos oportunidade de trabalho. Semana que vem você vai reencarnar, viu? Beleza. Semana que vem então eu vou lá. Não é assim, Tem todo, para esses espíritos, tem todo um processo. E aí então ele começa a se aproximar da família para começar a harmonizar as energias com a família ali no processo, para ele reencarnar. Quando ele aproxima da família ali, durante o sono especial, que Adelino via Segismundo, ele entrava em pânico, desesperado. E a fisionomia de Segismundo para ele era horrível, era pavorosa. E era como se fosse alguém, o sentimento dele é que aquela pessoa ia chegar e iria matá-lo pelas costas. Era monstruoso e ele sentia pavor. Isso já estava acontecendo por alguns dias. E ele não aceitava a ideia da presença de Segismundo na casa dele. Foi quando foi necessário pedir a um intercessor. Mais uma vez, quem tem crédito tem quem interceda a favor, Tinha um amigo, o Alexandre. Foi pedido para Alexandre: Alexandre, você pode ajudar o Adelino? Ele precisa reencarnar, mas o Segismundo precisa reencarnar, mas o Adelino não está conseguindo aceitar. E a vibração de Adelino é tamanha de pavor que não adianta a gente querer mandar compulsoriamente, porque a energia que ele está emitindo está destruindo os seus genes, no caso, que poderia ir à procriação. Está destruindo geneticamente. Então não conseguimos fazer com que ele que fertilize o óvulo. Então ele precisa de mudar a mentalidade, mudar o sentimento, a vibração para aceitar o Segismundo, porque nada é obrigatório, para que isso possa acontecer. Alexandre, então,
que era o instrutor do André Luiz. Por isso, o André Luiz contou toda essa história para nós, porque ele estava, né, sob os cuidados de Alexandre. Então, intercedeu, né, trabalhou todo o processo para que o Adelino conseguisse perdoar. E foi um processo longo que lá está detalhado minuciosamente. Eu também recomendo que vocês, né, olhem o capítulo 13 do Missionários da Luz. E depois de um tempo de trabalho, conseguiu-se que o Adelino perdoasse o Segismundo. Não foi instantâneo também não, né, mas ele conseguiu esse momento. E achei belíssimo quis colocar aqui também. A imagem também vocês não conseguem ver com detalhes, mas o projeto Imagem conseguiu colocar como se estivesse quebrando algo em volta do Adelino ali. O Segismundo beija a mão de Adelino, Alexandre está atrás, né? Está do lado, e o Adelino como se estivesse quebrando uma aresta, quebrando uma cápsula que envolvia, que era o medo, que era aquele sentimento da dúvida que o Adelino tinha. No momento em que ele perdoou Segismundo, ele rompeu. O André Luiz fala que até então ele nem tinha percebido a luz que tinha Adelino, que ele já era um espírito que buscava o seu próprio desenvolvimento, ele já tinha certa luz, mas que aquele momento que ele estava ali preso, né, com ódio, com raiva, com medo, ele não conseguia libertar esse sentimento. E quando ele perdoou Adelino, aceitou, ele rompeu essas amarras. E aconteceu então que após isso, né, foi possível o planejamento, né, a realização ali da reencarnação de Segismundo. E uma coisa que eu quis trazer também foi o processo ali da reencarnação, como ele acontece. Lá também está em detalhes, mas mostra para nós esse cuidado. Eu lembro de certa vez eu estava no estudo do Valtim, do Walter Barcelos, e ele falou que a gente morre para nascer como morremos, né? A gente morre para nascer no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual nós também morremos para nascer aqui na Terra. Isso tem muitos anos, eu achei muito interessante, mas como morrer no plano espiritual para nascer, né? Mas o dia que eu li, que eu estudei esse livro, que eu vi essa imagem que eles criaram também, eu me encantei com essa ideia do nosso morrer para nascer. Morrer no mundo espiritual. Porque estando no mundo espiritual, Segismundo tinha a forma perispiritual de um adulto, né, de um homem adulto, a que ele levou na última encarnação. Então ele tinha ali o seu corpo espiritual, no caso, o perispírito, muito mais maleável que o nosso corpo físico, sim, né, muito mais maleável. Mas era um corpo espiritual. E para ele ser bebê? E para ele voltar ali agora, na condição de feto, no útero da mãe? Como que aconteceria? Então, o André Luiz narra, né, que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores, né, que é os espíritos encarregados do trabalho, né, a forma perispiritual de Segismundo ia tornando-se reduzida. Isso aqui no dia que ele ia ser ligado, então, à mãe, ao útero da mãe ali, né, na formação do seu, do embrião. Então, olha, ele está na forma adulta e foi perdendo essa forma, foi morrendo o corpo espiritual do homem, Segismundo, para o bebezinho agora. Não sei se Segismundinho, mas o bebezinho queria reencarnar, né? Também de uma beleza que a gente não consegue, né? Às vezes a gente fala disso de uma forma natural, mas não paramos para pensar como que se processa, né? E o André Luiz, quando ele conta isso aqui, eu fiquei encantada da beleza de mostrar isso e a gente perceber que como é bonito a criação divina, como Deus é cuidadoso com o seu projeto, né? Com o projeto que Ele tem para cada um de nós, né? Como Ele faz minuciosamente. E que pena que nós, né, não reconhecemos ainda tanto
detalhe na nossa vida, tanto cuidado, e às vezes temos o desgosto de falar que nós não gostamos da nossa vida, nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, né? Então, que sejam essas reflexões, né, para a gente perceber isso. E temos aquela pergunta, né? Ali mostrou que naquele momento ali que o bebezinho ali, né, era homem que está se transformando num bebezinho. Qual que é o momento em que a alma se une ao corpo? O Kardec teve essa pergunta, né, para os espíritos benfeitores, a 344, lá no Livro dos Espíritos. E eles respondem, ó, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. É que quando ele chora, está dizendo para o espírito, né? Cheguei, nova vida, recomeço. Papai, mamãe, me ajude porque estou de volta. É nesse momento que ele realmente chega à vida, mas ele já está ligado à família, especialmente à mamãe, desde a concepção. Desde aquele momento que muitas mães nem sabiam que já tinham, né, um espírito ligado a ela. Naquele momento que ela nem sabia que estava grávida, ela já trazia nos braços espirituais, né, o seu filho. Por isso que lá naquelas encarnações compulsórias, o Gotuso, né, lá no livro Brejo de Vida Eterna, fala que muitas vezes é sofrido para a família, especialmente para a mãe, quando renasce um inimigo, porque vai ficar próximo dela. Naquele dia, né, que eu mostrei a imagem ali, que o Segismundo se ligou diretamente ao feto, né, a mãe ali através do embrião, ele permaneceu ao lado dela até esse dia que ele viu a luz. Ele ficou próximo. Nos primeiros instantes, é interessante a gente uma observação que o André Luiz fala, que os primeiros 21 dias após a concepção, muito poucas mães sabem que estão grávidas nesse período. Pouquíssimas. Né? A maioria de nós mães ficamos sabendo um mês depois, no mínimo, né? Pode ser que tenha algum caso ou outro que hoje a ciência já nos possibilita, mas são muito poucos casos. Que ela nem sabe, o espírito já está ligado a ela e ela está no trabalho de auxiliar para esse espírito reencarnar. Aqui o André Luiz mostra, essa imagem também mostra isso, ó, que o momento ali da fertilização do óvulo. E a gente pergunta, gente, mas os espíritos benfeitores estavam junto da nossa família, junto com o casal, no ambiente ali, na hora da concepção? A gente fica pensando, nossa, mas aí, né, vai ser muito estranho. E o André Luiz entra até nesse detalhe. Ele fala, olha, famílias que têm pensamento reto, união amorosa, casal, os espíritos bons não penetram o ambiente do casal até que esteja acontecido o ato sexual. Eles são protegidos, nem de espíritos vulgares, nem mesmo os espíritos mais elevados. E no caso do Segismundo, que ele narra, né, tudo isso porque o processo germinativo do espermatozoide chegar até o óvulo demora horas. Então é desse momento em que o espermatozoide encontra com o óvulo que acontece a fecundação. É nesse momento em que há a ligação espiritual, né, do espírito ao corpo, naquele momento, a partir daquele momento, em formação. E a gente pensa, a nossa ciência fala para nós que quem ganha a corrida, porque é uma corrida de espermatozoide com o óvulo, e são milhões, né? Dizem que são de 200 a 500 milhões de espermatozoides a caminho do óvulo no momento da fecundação. E um deles ganha. Às vezes dois, né? Quando é gêmeos, trigêmeos, mas vamos pensar no um.
um deles ganha essa corrida. E a ciência fala que é o mais forte, é o mais ágil, né? Aquele mais potente de todos ali que vai em frente. André Luiz mostra para nós que nesse momento, quando estava ali no processo do caminho dos espermatozoides, ele, que com a visão avantajada, ele conseguiu enxergar dentro do útero da mãe, ele conseguiu ver todos os espermatozoides. E o Alexandre, que era o espírito condutor ali daquele processo, ele passou a observar os espermatozoides e ele olhava a genética de cada um deles. Imagina, vamos pensar em 250 milhões? Ele conseguiu observar a genética daquele espermatozoide, a que seria ideal para o Segismundo, para o projeto do corpo do Segismundo, para o projeto reencarnatório que ele tinha, né, feito. Inclusive, uma das coisas que foi criada para o projeto reencarnatório do Segismundo é que ele traria a propensão para que na fase adulta tivesse um problema no coração. Por quê? Porque tinha ferido no seu perispírito o processo obsessivo do Adelino, da última encarnação. Que ele ficava vibrando emoções, né, fluidos, que tinha causado males, danos físicos no corpo espiritual dele. Então vinha projetado a possibilidade dele ter um problema cardíaco em algum momento da reencarnação. Era obrigatório isso? Não, mas poderia acontecer. Né? Isso deveria depender muito das condições que ele iria levar a sua vida. Então, às vezes, imaginamos, fala André Luiz, que quem vence a corrida até o óvulo é o preparado, o mais forte. Vence a corrida aquele espermatozoide mais afim com a proposta daquele espírito. Por isso que fala lá, nem a questão da genética. E a questão da genética? Como que acontece? Não, se ele tiver o mérito, irão interceder a favor dele, né? E aí vai fazer mudanças ali na hora de escolher qual que é o gameta mais especial para aquele caso. Ele continua dizendo, ó, se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. A célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta no sentido de superioridade, mas no sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então não é o mais forte, o mais ágil, é aquele que é necessário. Pode ser até o mais capenguinha, né? Mas naquela imagem que nós vimos ali que o Alexandre trouxe vibrações para os espermatozoides ali, o que ele olhou, nossa, esse é o mais perfeito. O André Luiz fala que é como se ele tivesse tomado um impulso, colocou um turbo nele. E ele rapidinho conseguiu chegar ao óvulo na frente de todos os outros. Então, né, era o que era mais necessário naquele momento. Quando o espírito tem que encarnar no corpo em vias de formação, um laço fluídico que mais não é que a expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. O perispírito se une molécula a molécula ao corpo em formação. Quando atinge seu pleno desenvolvimento, completa-se a união e o ser nasce para a vida exterior. Allan Kardec, né, lá no livro A Gênese, também falando da reencarnação. Né? Ele falou de uma forma mais amplificada, o André Luiz aí deu um detalhe, minúcia, né, através da mediunidade do Chico Xavier, mas o Kardec já tinha falado. Para reencarnar, o espírito se liga ao corpo em formação, pelo laço fluídico, o perispírito. E esse laço, né, vai ficando mais próximo, a se unindo mais ao corpo de acordo que ele vai desenvolvendo, até o momento que ele nasce. Aí está ligado, né? Espírito e corpo ligados, né, enquanto estivermos aqui vivenciando o nosso processo reencarnatório.
processo que tem todo esse planejamento, existe um concorde, né? um acordo entre aquele grupo familiar. Especialmente mãe, pai e filho, mas também tem, né, da família. E todos eles têm um trabalho importante nesse processo para reencarnar. Mas o papel da mulher, da mãe, é algo também magnífico. O André Luiz coloca aqui: a forma física futura dependerá dos cromossomos paternos e maternos, ou seja, da lei da hereditariedade. Né? Nós doamos, enquanto seres humanos, nós doamos como seres humanos as nossas características, os nossos cromossomos. Aquilo que nós trazemos da nossa genética, que pode ser mudado ou não de acordo, né, com a nossa necessidade. Adicione, porém, essa é a afirmativa do André Luiz, é a esse fator primordial a influência dos moldes mentais da mãe, a atuação do próprio interessado e o concurso dos espíritos construtores. Olha que nós podemos ter um projeto bonitão. Vamos reencarnar, sim, o corpo vai ser assim, o organismo vai ser assim, nós vamos ter essa conformação fisiológica para ter saúde, vitalidade ou ter qualquer problema. E na hora ali que nós estamos, que o corpo está constituindo, formando, iniciando o processo ali das células se multiplicarem, nós nascemos aí, o primeiro óvulo, quando une ali o espermatozoide e o óvulo, que começa a primeira duplicação das células ali, né, inicial, aí depois começa a formação do corpo, e é de uma beleza, a ciência nos mostra isso. Também nesse capítulo o André Luiz fala mais em detalhes desse processo da multiplicação das células, esse processo evolutivo, inclusive dentro do útero da mãe. Ele afirma que está tudo bonito no projeto, mas ainda tem influência externa. Tem influência, primeiro, do próprio interessado, o espírito que vai reencarnar. Se as vibrações mentais, se ele conseguiu, mesmo estando ali no estado de quase que dormindo, né? Porque nesse processo ali, quando ele se une pro nascimento ali, até ele nascer, até ele acordar para a vida, ele fica num processo meio que dormente, meio dormindo. Ainda assim, ele tem vibrações mentais. Então, nesse tempo, recebe influências dele na multiplicação das células ali. Mas também influência dos moldes mentais da mãe. Aí ele vai dizer, mas eu nem sei que eu estou grávida. Eu nem sabia que eu estou grávida. Os primeiros 21 dias são os mais delicados para esse processo reencarnatório e a mãe nem sabe. Nem sabe acordada. Nem sabe acordada. Muitas vezes nós em sono estamos cientes disso. Nesse processo, o André Luiz narra que quando foi ali o momento de ligar Segismundo ao útero da mãe, foi belíssimo. Tinha vários amigos do mundo espiritual no quarto deles, para que Segismundo fosse recebido. Quando ele ficou bebezinho, entregaram aquele bebezinho aos braços da avó, que era a mãe de Raquel. Raquel e Adelino estavam naquele ambiente, que estava cheio de flores. Quando ele falou dessas flores, eu lembrei assim, gente, quando a gente morre aqui na Terra, a gente leva flores, né? Pro velório. Também no mundo espiritual trazem flores para espíritos que têm merecimento. Amigos no mundo espiritual vai falar até breve, mas traz flores, né? No exemplo dele, que o André conta. E aí ele foi entregue para a avó. E a avó, para entregar para Raquel, foi um momento lindo em que Raquel ajoelhou para receber o filho. Olha que imagem belíssima. Será que ao acordar, Raquel ou Adelino tinha ideia que isso tinha acontecido? Será que isso aconteceu com algum de nós, com algum casal aqui? E nós temos memória disso?
Então, muitas vezes não temos. Às vezes acordamos no dia seguinte com um sentimento diferente, né? Com uma alegria diferente e nós não sabemos de onde vem. E o momento foi belíssimo que o André Luiz conta que eles receberam os 2 Segismundo. E que naquele momento que Raquel abraçou o filhinho, foi algo divino que ele não conseguia descrever, a união, e ele percebeu que Segismundo e Raquel uniu-se como a flor ao caule, e ficariam assim pelos 9 meses de gestação. Os primeiros 21 dias, Adelino não ia se afastar momento algum de Raquel. Inclusive, a espiritualidade não ia permitir nem visitas ao casal nesse período. Após os 21 dias, aí chegou as visitas dos amigos de Segismundo, para aquele processo reencarnatório. Então, é de uma delicadeza que a espiritualidade trata do nosso processo, né, para a gente reencarnar, que a gente desconhece, que a gente não valoriza. E depois vem o concurso dos espíritos construtores, né? Que todas as noites, no caso de Segismundo, durante 21 dias, tinha ali o processo de dar energias para poder acompanhar todo o crescimento daquelas células que iria formar ali o corpinho do recém que iria reencarnar. Então nós vamos, né, encerrando praticamente a nossa fala, lembrando que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um com as suas obras. Então, para reencarnar também tem o nosso merecimento, né? De acompanhamento, de planejamento, de quem vai nos aguardar, né? Tudo isso de acordo com o que nós precisamos. E para encerrar, a reencarnação é a prova do infinito amor divino, permitindo-nos sempre recomeçar, aprender e evoluir. Cada existência é um novo capítulo da nossa jornada rumo à luz, onde cada desafeto se transforma em uma oportunidade de crescimento. Por isso, o ir e vir tantas vezes, até que o desafeto se torne afeto, né? Até que a gente reconstrua e tenhamos aquela verdadeira ideia de que todos somos irmãos. De que estivermos assim, ou a gente muda de mundo, ou, né, esse mundo está muito bom, né? Então aí a gente precisa, porque vai chegar o momento que não precisaremos mais reencarnar não na Terra, né? Não precisaremos do processo reencarnatório. Isso poderá ser esse processo evolutivo vai tomar outros moldes que nós vamos conhecer, né, daqui a alguns milênios, talvez, né? Então, é o que nós trouxemos desse entendimento. É claro que muito superficial em relação ao assunto, né, muito simplório, mas que faça com que a gente reflita. Que bênção estarmos aqui. Que bênção a oportunidade dessa vida. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui hoje, por termos a família que o Senhor nos permitiu, que tenhamos as nossas ruas, mas que possamos passar com ferro quente nessa encarnação e chegarmos de lá mais lisinhos, né, para termos que aproveitar tantos que fizeram por nós, tantos trabalhadores, né, não só o nosso anjo de guarda que nos acompanha, mas quantos outros fizeram para que aqui estivéssemos hoje. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, muito obrigado pelo Diniz. Ficou até mais fácil a gente aceitar reencarnar de novo, ficou? Ficou muito claro a explicação. Eu vou convidar a Jéssica para vir aqui na frente, que ela tem uma proposta para nós. Todo mundo assinou um papel que passou aí rolando? Esse papel, não sei se vocês leu o texto em cima, era abrindo mão de intervalo e do
almoço. Todo mundo assinou, todo mundo fez assim que assinou.